convidar ele. Nenhum espectador, aqui você vê quem tá vivo. Ao vivo, você. Professor? Voltamos. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Se não der, a gente vai falar por telefone aqui no Viva Voz. Tá bom. Então, eu estava dizendo que a criança vai, aos poucos, fazendo uma experiência de ampliação do seu circuito, ou do seu círculo experimental, né, social. Começando pela escola, mas a criança ainda faz uma experiência da escola como um espaço exclusivo seu. Só depois, aos poucos, que vai dando mais efetivo. E isso difere muito da experiência do sujeito adolescente, que já está fazendo, em todos os sentidos, uma experiência. Você pegou o telefone do Altair aí, man? Já pegou o telefone dele? Alô? Professor, agora vai dar certo. Eu pus o senhor no Viva Voz aqui, agora vai ficar ótimo. Segui até... Então eu continuo falando por aqui. Isso, continua falando por aqui. Ótimo. Não vai cair mais. Tá ok. Então, eu estava dizendo que o adolescente ele inaugura uma experiência do espaço público, que para ele é muito importante, porque é talvez o primeiro espaço público que ele vai experimentar como seu, destregado da experiência da sua família. Né? Então, com certeza, a escola é um dos lugares, dos espaços privilegiados para o adolescente vivenciar o seu contato com o outro. E isso não é pouca coisa, sabe, Henrique? O contato com o outro é aquilo que nos remete à nossa própria possibilidade de humanização. Né? Então, nós estamos falando de uma experiência que tem uma importância radical. Né? Isso que o adolescente vive na escola, no encontro com os seus pares, no encontro com os professores, nas experiências afetivas, nas simpatias, nas antipatias, nos afetos bons e ruins, tudo isso é humanizador. E o adolescente só pode fazer essa experiência no espaço da escola. Né? Então, quando ele fica impedido de viver isso no espaço da escola, a perda não é pequena, não é pouca coisa que se perde aí. Tá. Brilhante a análise, professora. Maravilhosa. Agora, o senhor acredita em alguma maneira de, pelo menos, minimizar isso? Quem consegue construir, assim, um protagonismo maior em grupos de WhatsApp, tudo consegue, pelo menos, amenizar isso um pouco? O senhor acha que não, que realmente é o momento que a gente está vivendo e isso aí vai ficar para um futuro próximo? O que o senhor acha? Eu acho que é possível amenizar, sim. As ferramentas virtuais, né, por mais que elas às vezes nos deixem na mão, como hoje, elas prestam nesse momento um grande serviço para a nossa vida. Mas talvez antes de falar da possibilidade das ferramentas virtuais e dos encontros online, etc., seja importante
a gente pensar, não sei se me fugiu aqui a ideia, eu tinha uma ideia que eu queria falar e acabei me perdendo, daqui a pouco ela volta. Tá. Então, eu acho que é possível, sim, a gente amenizar, mas é fundamental que a gente faça essa experiência de encontro com o outro a partir dessas ferramentas, né? Então, é possível amenizar. Sim, me lembrei o que eu queria falar, que acho que é uma premissa mais importante do que o que eu vou dizer, que é o seguinte: é fundamental para a experiência humana que a gente consiga fazer investimentos, que eu vou chamar assim de um modo meio piegas, né, investimentos da ordem do amor, né, que a gente possa eleger objetos, né, endereços para os quais a gente possa endereçar a nossa experiência de amor, de desejo, de bem-querer, de afeto, enfim, que a gente construa a falta que o outro nos faz. E que a gente possa fazer isso, por exemplo, por meio do trabalho, né? Veja que aí tem uma confusão, já vou tentar explicar isso. Quando eu invisto a minha energia desejante em algo, esse algo faz circular essa energia, e essa energia ela é vivificante. Né? Então, na minha opinião, um dos melhores modos de amenizar essa experiência de desamparo que nós vivemos agora sair um pouco de si mesmo, da experiência narcísica, do próprio sofrimento, e colocar a sua energia psíquica investida em coisas, pessoas, experiências, atos, desafios, tarefas, trabalho. E, nesse caso, para o adolescente, o trabalho é o estudo, né? O adolescente, nesse momento, ele tem que se envolver com o estudo dele. Então, que o adolescente encontre, que a escola também encontre, né? E ofereça caminhos para que o adolescente continue desempenhando as suas tarefas, investindo a sua energia. Eu estava querendo evitar usar um jargão aqui da teoria psicanalítica, mas não estou conseguindo, então eu vou usar, que é preciso que a escola e o adolescente encontrem modos para o adolescente investir, fazer circular a libido. É esse o termo, né? Fazer circular a libido, porque isso é produtor de vida, isso é vivificante, isso nos retira da depressão, da melancolia, da angústia própria dessa experiência de desamparo e nos lança ao encontro do outro. Seja esse outro um professor, seja esse outro um colega de aula, seja esse outro um amigo, seja o que for. Né? Claro que não só a escola, né? Acho que a escola, eu repito, é o lugar da adolescente, é um lugar privilegiado, mas tem várias outras atividades que se podem fazer se servindo dessas ferramentas virtuais. Eu estou insistindo num ponto que eu acho que ficou um pouco confuso na minha fala, mas vamos tentar de novo, que é o seguinte: o fechamento sobre si mesmo, se ele é feito de modo extremo, ele é danoso. Então, ele não é bacana. Então, acho que é muito legal a experiência de se voltar para fora, né? E esse para fora pode ser uma videoaula, pode ser uma aula online, isso pode ser numa live, pode ser em tantos modos que essas ferramentas nos permitem. Mas é fundamental investir para fora, não investir somente no próprio eu, na própria dúvida, na própria angústia, no próprio sofrimento, no próprio desconforto, né? Mas investir no outro, sabe? Isso é o que vai dar a melhor condição para a gente enfrentar esse tempo de crise. Sim. Ô, professor, eu vou falar um pouquinho de mim, porque assim, os meninos sabem que eu sou bastante ansioso. É bem o meu perfil, então eu ando muito em sala de aula, sou muito inquieto. Eu tenho dificuldade até para falar em celular. Eu ando muito falando em celular. E uma coisa que tem me ajudado muito são os nossos grupos, assim, né? Os professores comentam muito de filme, de música. Isso faz... Quem está viajando, por exemplo, manda foto, né? O cara está gravando aula lá, não sei onde, lá e manda foto. Isso diminui um pouco a angústia, sabe?
E o nosso universo adulto ainda tem um problema bastante sério, né? Que a gente não quer trazer para casa, mas é difícil, né? Aí surgem as questões financeiras, sérias e tudo, né? E mentir para filho não funciona, omitir informações também não funciona. Então, esse realmente é um momento muito duro, porque muitas das incertezas dizem respeito também a questões financeiras futuras, né? Parece que o baque econômico será maior do que a gente imaginava. Agora, professor, uma coisa que eu fiz e está dando certo, eu não sei como é que o senhor está fazendo, eu quero ver a experiência do senhor. As informações, elas me consumiram muito até 20 dias atrás, mas muito. Esse jogo político e de quem que é a responsabilidade, a imprensa muito ligada em mostrar vala comum, em mostrar a tragédia o tempo todo. Eu fiz uma coisa, professor, eu passo no máximo 30 minutos por dia focado nesse tipo de coisa. Eu marquei um horário, por 30 minutos eu ouço o que está acontecendo, eu leio os jornais, no máximo em 1 hora, e depois vou cuidar da minha vida. Vou preparar a aula, vou fazer reunião com os mais diversos grupos que representam o Arena, tudo. Professor, como é que o senhor está fazendo? Como é que o senhor faz a leitura da cobertura da imprensa? Como é que o senhor está sentindo isso aí? Como é que a Clarice está sentindo isso aí? Me ajuda aí. Então, eu fiz uma experiência muito parecida com a sua, mas no começo eu fiquei um pouco estarrecido e colhendo informação de todos os lados. Chegou um momento em que eu percebi que isso não estava me fazendo bem. E aqui em casa a gente acabou, não foi combinado não, mas acabou naturalmente acontecendo com todos nós, que entendi que precisa seguir. Então, eu vou usar essa expressão de novo. A vida precisa seguir do jeito que for possível agora. Não é possível do jeito que era antes, mas é possível que a vida siga, então ela precisa seguir. E para mim foi fundamental voltar a trabalhar. Assim, eu tinha suspendido algumas atividades na universidade, logo na primeira semana. Na segunda semana eu percebi que eu precisava voltar. E então fomos fazer essas atividades online. E estamos trabalhando muito, assim, mais do que antes do período de quarentena. E trabalhando, sendo produtivo, vendo os resultados acontecerem. Então, a vida precisa seguir. E ela precisa seguir, não é ali parada na frente das ferramentas de mídia, recebendo esse excesso de informação, porque isso realmente vai gerar um ambiente muito depressivo, né? Então, o que você fez eu acho muito saudável. É preciso higienizar, né? Não adianta você ficar ali vendo, estarrecido, siderado diante de imagens que não vão te ajudar a encontrar um modo melhor de lidar com essa crise. Então, repetição de imagens, repetição de tragédias, repetição de dramas, que você já entendeu. Então, eu aqui em casa temos feito isso e é uma coisa que eu recomendo, né? Vamos higienizar, né? Vamos diminuir a quantidade dessas informações, dessas repetições, né? Vamos ouvir aquilo que pode nos ajudar a ter um certo esclarecimento, uma certa orientação, mas o excesso, ele tem feito mal. Então, eu recomendo que a gente não fique colhendo tantas informações, tantas ideias, né? Tantos argumentos, tantas imagens, sobretudo. As imagens parece que elas são feitas para nos capturar. E elas nos capturam e deixam a gente ali aprisionado nelas, né? E ficar aprisionado diante de uma imagem que é da ordem do drama, da ordem do terror, é muito ruim. Então, por isso a importância de fazer a vida seguir. Né? Seguir com as aulas que forem possíveis, seguir com os estudos, do modo que for possível agora. Né? Quem estuda uma língua estrangeira, segue com esse estudo. Quem estuda música, segue com o estudo desse instrumento e assim por diante. Né? O mundo está se reinventando e a gente precisa aceitar e investir nessa reinvenção para que a vida siga. Não tem outro caminho, a vida precisa seguir seu fluxo. Quanto mais eu investir essa energia psíquica em atividades que sejam importantes para mim, mais eu vou
vou fazer experiências que são da ordem do prazer e da satisfação, e eu vou fazer mais uma experiência de bem-estar. Ao passo que, quanto mais eu ficar zerado, por exemplo, diante da televisão, recolhendo aquelas imagens do drama e da tragédia ali, mais eu vou colher experiências de mal-estar. Então é preciso ser um pouco mais higiênico com essas informações. O professor, e na live da semana passada, com a sua ex-aluna, com a Paola, né? Ela fez esse bate-bola aqui com o Endel. E surgiram questionamentos da seguinte ordem, né? Tem alguns jovens que têm muita dificuldade, mas muita dificuldade, com o senso de organização. Então, para esses jovens, a escola ela é fundamental para que a coisa pedagógica siga, né? Porque ele não consegue fazer muito sozinho, né? E alguns pais colocaram a seguinte questão: até onde, né, a família deve interferir nisso, né? Até onde a família deve criar um esquema em casa para organizar algum tipo de cobrança do trabalho pedagógico que tem sido feito, tudo e tal. O que o senhor acha disso, assim, acompanhando a filha do senhor aí, acompanhando os alunos da UFG, muitos são muito jovens ainda também, apesar do ingresso na universidade. O que o senhor acha disso? Eu penso que não é tempo de tratar nada com dureza. Você falou ainda há pouco que isso é muito duro, foi a expressão que você usou, eu achei essa expressão muito apropriada, porque não é hora da gente tratar as coisas com dureza. Já tem aí uma realidade que é muito dura e é inegociável. Então a gente não precisa trazer essa conduta para dentro de casa, para as relações pessoais, relações, por exemplo, entre pais e filhos. Não é hora de tratar com dureza. Agora, existem adolescentes que têm mais autonomia, que se organizam com mais autonomia e que ao longo da vida, desde criança, foram aprendendo a se comportar assim. Ok. E existem outros adolescentes que precisam um pouco mais de direção, um pouco mais de ajuda para a manutenção da organização da sua rotina. Então, nesses casos, eu penso que os pais poderiam sim sentar com o adolescente e ajudá-lo a planejar uma rotina, a definir com ele uma rotina, uma vez que não estamos de férias, não é? Então, nós estamos em tempo de trabalho, mudou a lógica, o modo de estudar, mudou o meio pelo qual se dá a relação com a escola, mas a relação com o estudo e com a escola não está suspensa. Então, é preciso apenas organizar essa relação. E pode ser que os pais precisem, sim, intervir nisso e ajudar o adolescente a organizar. Acho que a escola tem um papel muito importante aí também de oferecer para o aluno uma rotina de estudo, o modo dele estudar, e os pais em casa podem acompanhar isso. Eu só faço a ressalva de que tratar com dureza não é uma boa ideia, sobretudo porque cada um de nós responde emocionalmente a essa experiência de desamparo de agora do modo como pode, né? Então o adolescente pode, por exemplo, não externalizar que está sofrendo com essa crise, que tem medo, por exemplo, né, do que vai ser o mundo daqui para frente, o mundo que a gente vai deixar para ele, né? E ele não sabe falar disso, não sabe fazer contato com esse sentimento, e essa condição emocional pode muito bem atrapalhar a relação dele com o conteúdo, com a escola, com o estudo, com a rotina. Desse modo, eu penso que a gente precisa escutar um pouco mais o adolescente, escutar o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, por que não está fazendo, quais são as dificuldades, ajudá-lo a propor soluções e acompanhar essas soluções, mas, repito, sem dureza. Né? Talvez seja tempo da gente encontrar o máximo de delicadeza nas relações. Né? E veja, quando eu falo de delicadeza, não é moleza, não é omissão. Delicadeza, na minha opinião, ela inclui uma aproximação, um reconhecimento do outro a partir do lugar em que o outro está, e não a partir do meu lugar. Uma aproximação do outro a partir do ponto de vista do outro, não somente a partir do meu ponto de vista.
um encontro com o outro a partir da experiência que o outro faz, não somente a partir da minha experiência. Né? É uma delicadeza para não querer fazer o outro caber na minha medida, né? Mas tentar ajudar o adolescente, que é um sujeito em desenvolvimento, né? a entender o que se passa com ele. A escola trata disso. A escola não está suspensa, nós estamos em período letivo. Né? Professor, ótimo, excelente e até caminhou muito para uma questão subjetiva, belíssima, né? Ouvir o outro, se conectar com o outro, né? E se colocar no lugar do outro, belíssimo. Professor, eu tenho mais uma questão aqui. Eu sei que acaba simplificando muita complexidade, o senhor até me desculpe. Fique à vontade. Mas realmente é uma coisa que me inquieta agora na relação com os meninos. Professor, há como treinar assim, para uma atitude mais positiva? Né? Eu não estou buscando autoajuda no senhor, não é o perfil do senhor de jeito nenhum, o senhor é um grande estudioso da alma humana e tudo, mas há como cultivar isso no dia a dia, mesmo num cenário tão catastrófico como esse, assim, tão duro, tão primeiro, assim, né? Tão inédito, né? Nas vidas de tanta gente. O que o senhor acha disso? Eu acho que é possível, sim. Alguma coisa nesse sentido. Mas a resposta é bastante complexa também, porque a questão é complexa. Né? De que modo? Eu acho que quando a gente se lança numa experiência de encontro o mais próximo da genuidade com o outro, a gente convoca o outro para bem viver. Falei isso de um outro jeito. Quando a gente consegue, de fato, escutar o outro, olhar o outro, não somente a partir do nosso ponto de vista, a gente convoca o outro a se deslocar desse lugar em que ele estava também. Então, isso que você chamou de treinamento, eu vou chamar de experiência. Né? É o exemplo cotidiano, seja aí na escola, seja em casa, o exemplo de um pai com um filho, com uma filha, de uma mãe com um filho, com uma filha, o exemplo de uns com os outros, que pode essa experiência de acolher o outro naquilo que ele está vivendo, é ela que pode funcionar como, entre aspas, o treinamento. Né? Eu não sei se eu me fiz entender, mas é assim, a ideia de que não é um exercício que você faz para você condicionar uma determinada possibilidade de resposta, de comportamento. Eu penso que é uma experiência estética que a gente faz. Sabe? Uma experiência que a gente faz no encontro com o outro que modifica tanto, e modifica, eu estou falando de pequenas modificações, modifica tanto o outro quanto a mim mesmo. Então, quando eu sou acolhido, isso muda a minha experiência. Ao invés de eu cobrar que o outro vá fazer, eu acolho que ele está vivendo. A acolhida ela é muito potente. Eu penso, sabe, que a gente vive ainda, não só por conta da pandemia e da quarentena, né, a gente vive muito em si mesmado. Né? A gente vive uma escalada muito potente de ensimismamento, né? de uma experiência mais narcísica. E essa experiência, né? Essa cultura de narcisismo, ela se mostra numa incapacidade de encontrar o outro. E o que eu estou chamando de encontrar? É uma capacidade de escutar, uma incapacidade de escutar, de olhar, de sentir, de entender o outro. Quando eu digo, por exemplo, escutar, eu estou falando de escutar o outro não somente a partir do meu próprio conjunto de códigos morais, filosóficos, políticos, religiosos, né? Mas tentar escutar o outro a partir do lugar em que ele está falando. Né?
E o primeiro passo para isso, eu falei do escutar, mas eu poderia falar do olhar. Né? A gente já olha com um olhar muito viciado, a gente já olha sabendo o que vai vir. Né? Então, a gente não permite um estranhamento, uma novidade, algo novo que venha do outro em nossa direção. Então, essa possibilidade de encontrar com o outro nesse tempo de quarentena, por exemplo, ela vai passar primeiro por eu admitir que o que eu vejo pode não ser necessariamente o que é. O que eu escuto pode não ser necessariamente o que o outro falou. Né? Mas isso é tão amplo que é o seguinte, pode ser que o que eu quis falar não tenha sido o que eu disse. Então, me abrir para o fato de que às vezes nem eu não sei o que é que eu estou querendo dizer, muito menos eu vou conseguir saber plenamente o que é que o outro disse. Então, admitir que a escuta ela é marcada por equívocos, ela é marcada por falhas, que a comunicação não é plenamente possível, é o primeiro passo. Né? E aí, a partir disso, tentar escutar o outro, mas a partir daquilo que ele está dizendo, não a partir daquilo que eu já sei que ele vai dizer. A partir daquilo, eu preciso me deslocar desse lugar de saber, de quem tem o saber, de que sabe o que é melhor, de que sabe o que é certo, de já entender o que o outro vai dizer, não é? De fazer o discurso do outro ficar compreendido somente dentro dos meus limites. Né? Então, me abrir para isso um pouco e permitir que o encontro com o outro me desaloje, me desinstale e me lance para uma possibilidade nova. Nesse tempo de quarentena, em que a gente está mais tempo confinado, né, mais tempo próximo, pelo menos fisicamente, uns dos outros, é um tempo muito propício para a gente fazer isso. Né? Será que eu, de fato, olho para o meu filho, para a minha filha, e consigo escutar o que ele está querendo dizer? Ou eu já escuto o que ele quer dizer, eu já sei previamente, eu já estou fazendo o que ele quer dizer, o que ele tenta dizer, caber dentro das minhas compreensões antecipadas. Né? Então, sair desse lugar tão narcísico em direção ao outro seria o treinamento. Você me perguntou. Excelente. O professor, agora a gente já está caminhando para o fim. Eu espero que, na medida em que a coisa vai evoluindo, a gente possa conversar de novo com os meninos e, de uma próxima vez, olhando para o rosto do senhor, né, isso muda por completo. O que o senhor falou de relacionar, de olhar, tudo, né? Então, infelizmente, isso não foi possível hoje, mas será possível numa próxima. O professor, o que o senhor teria de palavras finais aí para passar para os meninos, para os pais dos meninos, né? Tem pai de aluno aí no grupo também, tudo. O que o senhor teria como palavras finais já para despedir? Então, eu retomaria algumas coisas que eu falei, vou tentar colocar isso de modo mais sucinto. Ótimo. Então, a primeira delas é a vida precisa seguir. Né? Ela pode não ser possível que ela siga do jeito que nós estávamos habituados, mas ela vai seguir. Né? A gente ainda não sabe exatamente como é que nós vamos sair dessa crise. Não sabemos nem quando, nem como. Uhum. Mas a vida precisa seguir. Para a vida seguir, nesse momento em que nós vivemos, eu estou dizendo que o remédio para a angústia, a ansiedade, a depressão, a tristeza, o sofrimento de modo geral, o remédio para isso é se colocar em atividade. Não uma atividade qualquer e nem um ativismo deliberado, mas se colocar naquilo que são as suas obrigações. Então, se eu sou estudante, a minha relação com o conteúdo, com a escola, com a rotina escolar, precisa encontrar um eixo. No mundo do trabalho, a mesma coisa. Sair desse ensimismamento entristecedor enfim, né, um tanto alienante e colocar-se um pouco mais na perspectiva do outro. Né?
Então, encontrar seu pai, encontrar sua mãe, encontrar seu filho, encontrar sua filha, numa tentativa de escuta. Né? E não escutar somente a partir do seu ponto de vista, né? Escutar também a partir do ponto de vista do que o outro pode estar querendo te dizer e te mostrar. Desse modo, a gente faz circular essa energia de vida, essa pulsão de vida. E essa pulsão de vida, quando ela circula, ela é vivificante. Ela nos faz fazer mais experiências de vida do que esse drama todo que está circulando na mídia em torno dos riscos de morrermos. Né? E, por fim, algo que veio aí do seu exemplo, Henrique, que é ser um pouco mais cuidadoso com esse volume tão excessivo de notícias, sobretudo de notícias ruins. Se informar, sim, mas aí me parece que 15 minutos, meia hora de informação por dia são mais do que suficientes. Dificilmente a gente vai ter mais informação num único dia, por mais tempo que isso. Né? Então, nos abstermos um pouco desse excesso que, de fato, ele nos sidera, nos deixa assim, paralisados, né, petrificados, e nos faz muito mal. E é isso, acho que é isso. Né? A vida segue e a gente está seguindo, a vida precisa seguir, nós só precisamos encontrar o nosso modo de fazer a vida fluir agora. Fantástico. Professor, sempre muito bom falar com você, sempre muito bom. Estamos com saudades aí, né? As lives com bebida estão proibidas. Então, quando isso tudo acabar, a gente vai fazer uma presencial para conversar um pouco sobre o devir e sobre o que passou, tudo. E eu já tenho o senhor como um amigo da escola, um amigo pessoal, gosto mais de vocês. Muito obrigado pela participação hoje. Abração para todo mundo aí na casa do senhor. Eu que agradeço. Eu acho que quando a escola faz um convite desse, eu trato, como eu te disse outras vezes, como um ato de muita confiança e, portanto, provoca gera uma responsabilidade muito grande. Né? Assim, eu sou muito grato a vocês pela confiança e muito grato pelo modo como, né, vocês recebem aí a minha filha e certamente todos os adolescentes. Eu sou muito grato pela escola existir e está funcionando bem para nós como está funcionando. Agradeço e espero que logo, logo a gente possa fazer isso presencialmente. Ótimo. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Dá um beijo a Clarice aí. Boa noite. Tchau. Pessoal, boa noite para todos. Tá? Fiquei muito feliz aí com a live, apesar dos problemas técnicos. E na semana que vem eu volto com o Gargano, minha foquinha de estimação, e a gente vai conversar um pouco aí sobre como estudar no exterior, a experiência de estudar no exterior. Beijão para todo mundo. Tchau.